Bom dia a todos, boa tarde, boa noite e o velho boa madrugada para os corujões, né? A gente dá sequência aí, pessoal, ao nosso curso. Hoje estamos com duas turmas conjuntas, né? Os amigos de constitucional junto com o pessoal de ADM, naquelas aulas que se tocam, né, dos temas de peças profissionais. Tanto que o livro indicado de prática profissional, que é o de ADM, aspas, é também de constitucional. O que vocês vão ter, o pessoal de constitucional, é aquele complemento das ações diretas, né? A DIN, a DC, aquelas, né? A DPF, por aí vai. Bacana? Então, nesse contexto aqui, a gente hoje vai ver a parte inicial de petição inicial. Eu ontem à noite e hoje de manhã também, porque a gente fica pensando em vocês o tempo inteiro, né? Eu assim, bolei uma lógica para forçar vocês a cumprirem uma recomendação minha que, como dizia minha saudosa mãe, a boca fica torta de falar. Sabe o que é? Aquela questão de ser analítico com o pedido. E aí eu digo isso para o pessoal da repescagem, né? E pessoal, eu digo isso 1 milhão de vezes, olha, seja analítico, quanto maior o pedido, melhor, quanto maior o pedido, melhor, porque isso evita problema, inclusive, de correção, né? Veja-se o que aconteceu com alguns amigos no ano passado. E aí, sabe qual foi a saída que eu pensei? E já vou implementar nesse curso agora. Vamos desdobrar os pedidos de mérito. Tá? A gente faz assim, ó, A, audiência de conciliação, B, né? Então, cada pedido tem um itemzinho. Quando chegar no pedido de mérito, que é a procedência do pedido, eu vou fazer, vamos supor, se for C, vai ser C.1, C.2, C.3, entende? E com isso a gente vai ampliar ainda mais os pedidos. Por exemplo, se eu tenho uma ação indenizatória e o cliente fala lá nos fatos, né? Se ele diz que houve dano moral, material e dano, por exemplo, estético, o que é que o advogado faz? Coloca tudo no item só. Pois bem, agora nesse curso, para forçar vocês, no sentido de amigo de forçar, a não correrem nenhum risco na prova, eu vou colocar C1, condenação em dano moral, C2, material, entendeu? C3, aí a gente vai colocar vários subitens também. Isso vai aqui, eu repito, e direcionar você para ter uma confiança maior. No livro não vai ter esse tipo de modelo, porque a advocacia nem recomenda, é até feio na advocacia você fazer algo assim, não é recomendado, tá? Porém, na prova de OAB, como é feita por espelho, quanto mais eu adequo a prova ao espelho, menos risco a gente corre, né, de ter problema também, tá bem? Então, eu já começo aí com essa boa notícia para os amigos que, por algum motivo, não importa qual, vêm da repescagem, não é isso? E para o pessoal novo já tem também essa recomendação para ter uma confiança ainda maior. Tranquilo? Beleza. Bom, o que eu queria te falar, antes também de começar qualquer coisa, é que, mas a partir de agora, fique tranquilo, tá? Se precisar. Então, o que acontece? A prova da OAB, você sabe que ela tem 4 peças possíveis, 4 tipos de peças possíveis, né? Pode ser uma petição inicial, pode ser um parecer, pode ser uma defesa e pode ser um recurso também, né? Então, se você falar em top 4, né, eu já acertei a prova, né? Não sai disso, não é assim? Mas, veja bem, quando fala de petição inicial, meus amigos, petição inicial, só uma visão geral, tá? Ela pode ser uma petição inicial. Vou descer aqui agora, de uma ação popular, de uma ação civil pública, de uma ação civil por atos de improbidade. Pode ser uma petição inicial de um remédio constitucional, né, que basicamente os remédios constitucionais, você lembra, pode ser exatamente mandado de segurança, que pode ser individual ou coletivo também, pode ser um HD, pode ser um mandado de injunção e pode ser um HC também, não é assim? Pode ser também uma reclamação constitucional, pode ser, para a turma de direito constitucional, as ações diretas. Aí você pensaria, meu Deus, né? Quanta coisa para aprender. Pessoal, não é. Por que não é? E eu estou garantindo a você que não é. Porque, na verdade, todo o rito de petição inicial parte do CPC, dos artigos 319 e 320 do CPC, que estabelecem, pessoal, um verdadeiro roteiro de elaboração de petição inicial. Se tem uma coisa que me incomoda, e eu falo agora como amigo, como sempre, aliás, é essa coisa de você achar que vai gravar modelo, que vai memorizar modelo. Não, vou memorizar, fazer... Não é memorizar, é o que muitos estágios aí fazem, né? Não, o cara chega, o indivíduo, a moça, o rapaz, no estágio, o que é que eles fazem? Toma aqui uma peça e grave a peça.
pô, nem explica a diferença de causa de pedir próxima e remota, nem explica a questão dos pedidos de mérito, né, o pedido mediato e o pedido imediato também. Nem explica por que as partes implicam no direcionamento, na vara competente. Então, é um negócio feito assim, tão grosso modo, entendeu? Que vocês até ficam como reféns da situação como essa. Então, como eu quero tranquilizar você de que não existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 peças de petição inicial, porque não tem, a petição inicial é uma coisa só. E ela parte do rito genérico, do que você vai aprender comigo agora, da chamada ação comum. Ou ação, pessoal, pelo rito comum. Essa ação comum, vai entendendo comigo, tá? Aspecto geral. Essa ação comum, ou ação pelo rito comum, é a antiga ação ordinária, que o novo CPC acabou com o rito ordinário, né? Hoje o rito é comum, né? Então esse rito comum, ele vai ser aplicado quando não tiver um rito específico. Olha que legal. Quando na peça não for uma ação popular, não for uma ação civil pública, improbidade, remédio constitucional, ação direta, o que for, vai ser o que então? Uma ação pelo rito comum. E o nome de fato é esse, ação comum ou ação pelo rito comum também. E nesse contexto, agora vem a parte boa da história, não é se, é no momento em que, veja, no momento em que você aprender, e vai aprender, porque eu estou garantindo isso para você, no momento em que você aprender como se prepara uma petição inicial de ação pelo rito comum, eu estou lhe garantindo, automaticamente você aprendeu a fazer qualquer das outras petições iniciais. Porque o resto é mera adaptação. Exemplo bobinho aqui, para você entrar num clima comigo. Na ação pelo rito comum, tem autor e réu. No mandado de segurança, a petição inicial tem autor e réu também, mas a lei de MS diz que o autor é o impetrante e que o réu é a autoridade coatora e a pessoa jurídica que ela integra. Tem uma espécie de litisconsórcio passivo necessário no MS. Aí você fala, como é que eu vou gravar isso? Vai gravar como? Está na lei, vai gravar nada, entendeu? Por exemplo, na ação de rito comum, a lei manda, dentro dos requerimentos, aonde produção de provas, né? As provas com que o autor pretende comprovar a veracidade dos fatos, né? Como é que você coloca isso? A produção de provas, protestando, né? Pela prova documental, a gente vai aprender isso aqui agora. Pessoal, no mandado de segurança, a prova é pré-constituída, logo você não pede produção de prova, e no lugar de colocar requer ajuntada de documentos em anexo, tu vai colocar requer ajuntada da prova pré-constituída em anexo. Então, não passa de mera o quê? Adaptação. Entendeu? Na ação popular, por exemplo, sempre uma fortíssima candidata, tanto para direito constitucional como para direito administrativo. Na ação popular, por exemplo, você tem uma situação clássica, né, de que a citação é feita na pessoa. Bom, existe 3 réus, a lei também estabelece isso, e o prazo de contestação não é de 15, é de 20 dias. Aí você vai, não vai gravar nada. A lei de ação popular vai dizer a contestação, o prazo de 20 dias, entendeu? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho hoje uma missão com vocês, de passar para você toda a compreensão envolvendo exatamente a petição, a estrutura raciocinada, essa é a questão, da ação de rito comum. E aí, no momento em que você aprender a fazer essa estrutura da ação pelo rito comum, automaticamente você aprendeu a fazer as demais também. Até porque cada uma ação com rito específico, me interessa isso agora, se liga, ó. Cada uma ação com rito específico tem lei, não tem? Porque a lei é que estabelece o rito específico. Não tem a lei de ação popular? Não tem uma lei de ação civil pública? Não tem a lei de MS? Não tem? Não tem a lei que estabelece as ações diretas? Claro que sim. Então, cada lei vai trazer suas especificidades também. Quer ver outra coisa aqui? Só mais umazinha para animar vocês. Participação do Ministério Público. Você não vai ver o Ministério Público no CPC, no rito geral da ação pelo rito comum. Não tem. Mas no MS tem, na ação popular tem. Tem por quê? Porque a lei manda. Então, a lei vai dar para você um indicativo de modificação, entendeu? Então, nós só temos hoje, no sentido do só, uma única, aspas, preocupação. Única. É você estabelecer uma lógica de que aprenda a raciocinar uma petição inicial. E aí, a partir dela, a gente desdobra tudo o que mais precisar. E agora, com esse plus, né?
eu confesso que não seria necessário, mas como a gente vem também numa prova que envolve ansiedade, envolve uma série de fatores, né? Quanto mais a gente mastiga, quanto mais a gente consegue facilitar, melhor, tá? Aí eu venho com essa novidade agora de fazer desdobramento de pedido de mérito. Eu nunca fiz isso antes, pessoal, aqui é de prova, mas já que tem tido, ainda consegue ter algumas pessoas sofrerem problema com isso, vamos então desdobrar também, tá? A última prova, e aí só para você também que chegou agora a entender, cai uma ação pelo rito comum. Só que a prova foi, a banca foi criteriosa. Tinha que ter pedido a anulação do ato. Então, não era só anular, era anular, reintegrar e indenizar. Eram 3 pedidos, tá vendo? Quem botou os pedidos, o nome da peça não importa, porque o nome é meramente formal, tá? Isso você vai entender depois comigo. Por exemplo, não era uma ação anulatória, era uma ação pelo rito comum que pedia anulação. Essa é a questão. Então veja, como era necessário, segundo a banca, que anulasse o ato para como consequência da anulação você ter direito à reintegração e direito à indenização, era pressuposto básico, segundo a banca, tá? E cá para nós tem uma certa lógica nisso, de fato tem, infelizmente tem. Quem pediu para reintegrar e para condenar e não pediu para anular, teve a peça zerada. Entendeu? Essa foi a questão do último exame. Então, por isso, a peça toda. Por quê? Porque o pedido era de anulação. Entendeu? E é por isso que eu volto a dizer, pessoal, não era necessário, mas, como ainda tem, né, por força de questões externas, digamos assim, de ansiedade, esquecimento, que for, quanto mais desdobrar o pedido, melhor. Aí eu volto a dizer para a colega que chegou agora, eu falei isso aqui no curso 1 milhão de vezes, aí a gente até brinca, a boca fica torta de falar. Pessoal, quanto mais analítico o pedido, melhor. Decretar ou declarar nulidade. Então, esses jargões, que até a Jade falou isso aqui comigo ontem, aqui no depoimento dela, a gente vai fazer isso de novo também, pessoal. Então, vamos bater na tecla nisso e, claro, avançar com mais segurança ainda. Tá bem? Agora, qual é a parte boa da história? Você não vai, em momento algum, se preocupar em memorizar nada, tá? Aí eu queria também fazer esse combinado com vocês, certo? Não é memorização, é compreensão. Compreensão com base em quê? Na lei. Tem uma lei que estabelece, você quer ver uma coisa? Todo mundo sabe, né? Por mais que a faculdade não tenha te dado esses elementos, ou porque você fez estágio em Ministério Público, junto ao Poder Judiciário, todo mundo sabe que a petição inicial começa com endereçamento, né? Depois tem o quê? Qualificação das partes, parte autora e parte ré. Esqueça pedidos iniciais, assistência gratuita, né? Tramitação com prioridade de idoso, coisinha bobinha, mas se não tiver nenhum pedido inicial, tem o tópico dos fatos, onde você narra os fatos que estão no enunciado da questão. Tem um tópico do direito, que você vai aprender comigo segunda-feira, técnica de fundamentação, entendeu? É nossa aula de segunda-feira com certeza, me lembrei. E depois tem um tópico dos pedidos. Em face do exposto, requer Vossa Excelência, A, B, C, D. Agora que vai ter C, C1, C2, C3, por aí vai. Por cautela. Tudo bem, é melhor até do que ter problema, né? Com certeza. Depois, pessoal, como é que termina? Dá a causa o valor de, pede deferimento, não é isso? Local, data, advogado, OAB. Pronto, é isso aí. Agora, qual a boa notícia? Isso com base... não, mas é só, a verdade é que é só. Claro que vai ter fundamentação, mas assim, por que eu estou dizendo que é só e quero repetir isso? Veja, porque me interessa hoje que você aprenda a estrutura, entendeu? Porque não tem um sim. Quando você, no momento em que você aprender a estrutura, o resto é simples, aspas, simples. São meros enxertos. E é o que você vai treinar. Então eu preciso de sua ajuda hoje, tá? Para você esgotar esse assunto em casa, treinando o modelo, quantas vezes forem necessárias, até você ter, né, uma convicção que sabe fazer. Porque, volto a dizer, no momento em que você aprende uma petição, pessoal, isso não é história de pescador, não combina nem com a gente aqui. No momento em que você aprende uma, eu estou lhe dizendo aqui categoricamente, você aprende todas as demais. Já fez na sua vida uma ação rescisória? Ação rescisória que não está no edital, não é nossa matéria, nem ADM nem constitucional, seria em tese de direito civil. Ação rescisória não passa de uma petição inicial. Tem endereçamento, qualificação de partes, fato, direito e pedido. Todas as peças são assim, entendeu? E posso até lhe adiantar uma coisa. Uma contestação, ouça aí com aspas, é uma petição inicial. É invertida. Um recurso é uma petição. Entendeu, pessoal? Então, eu só preciso que você tenha lógica e treino para compreender
porque o resto, amigo, eu estou garantindo a você que vai dar certo. Bacana? Tranquilo? Agora, qual é a grande boa notícia? Grande boa notícia é, você faz isso, pessoal, com base na própria lei. Vamos ter uma aula especificamente de marcação de VAD, tá? Inclusive das petições iniciais. Porém, de antemão, já que é o momento inicial aqui do curso, nós temos o CPC, nem precisa você copiar. Ah, não trouxe, não era para trazer mesmo não. Hoje o dia é comigo, é mais para você ir, hoje você não vai fazer praticamente nada. Você vai apenas observar o modelo, a estrutura, e ver como eu cheguei na estrutura, e depois, pessoal, a estrutura vai para o site. Abre uma aba nova, né? Estrutura de petições. Aí você em casa pega esses artigos, 2 artigos só do CPC, 319 e 320, tá? Bota ele na sua frente e vai repetindo a estrutura, tantas vezes até você ter convicção que sabe fazer, tá? E o capítulo 1 do livro de prática profissional, eu disponibilizo também para vocês ainda hoje, para você ir lendo, se ambientando com o assunto. Amanhã, aí a turma de ADM, teremos aula de Organização Brasileira Administrativa, para você entender como faz a questão, como se chega à questão do endereçamento, e na segunda-feira já entraremos no treino efetivo de petição inicial. Aí você vai ter endereçamento de novo comigo, a técnica de fundamentação, entendeu? E a coisa vai avançando também. Tranquilo? Tudo certo, tudo animado. Então, pessoal, o nosso CPC, eu já tinha dito aqui para vocês, ele estabelece um verdadeiro roteiro, pessoal, roteiro mesmo, para a elaboração de uma petição inicial. Por enquanto, ação pelo rito comum, depois as meras adaptações. E aí, nesse roteiro, que eu volto a dizer, você não precisa ler a lei agora, basta você acompanhar comigo em casa ou aqui também, nessa telinha aí. Vou aumentar só um pouquinho mais, ó, para ficar mais visível para vocês. O CPC diz o seguinte, artigo 319. A petição inicial indicará. Pronto, vamos lá, pessoal. O que é que está dizendo aqui? Meu filho, minha filha, é o que você não pode esquecer de colocar numa petição inicial. Então, indicará o quê? O juízo a que é dirigida. Pessoal, isso aqui é o endereçamento. Né? Excelentíssimo senhor doutor juiz, mudamos um pouquinho ao meritíssimo juízo. Tá, para ficar uma coisa também equilibrada, equacionada de acordo com o novo CPC. Além de você ter endereçamento, olha aqui, tem que ter o que também? Os nomes, pessoal, a qualificação do autor e qualificação do réu. Então, o que é que o CPC manda para colocar na qualificação? Ele fala aqui, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, né? A profissão, o número do CPF ou CNPJ, obviamente se for pessoa jurídica o seu cliente, o endereço eletrônico, o e-mail, olha que interessante, e aí já pensando no dia 1º, né, dia 1º de dezembro, fé em Deus, pensando lá já em nossa advocacia, você quando fizer uma procuração hoje, para o seu cliente assinar, já preencha também o e-mail dele, porque tem juiz aí, cri-cri, que está mandando emendar a petição inicial, imagine que vergonha isso, para colocar o e-mail do seu cliente, entendeu? Porque é uma mera formalidade, não é? Quer dizer, e-mail do cliente, para poder mandar a notícia por e-mail para ele, mas tem que ter, o CPC mandou, qual a obrigação nossa? A lei manda, não é isso? Quem é que manda? Primeiro a FGV, depois o Supremo, depois a STJ, depois a lei, depois a mulher, e depois a gente. Não é isso aqui, a gente que não manda em nada, né? Pois é, está acostumado com isso, estou feliz também da vida. Então, nesse contexto aqui, é qualificação. Simples assim. Aí, é simples ou não é? É copiar a lei. Tá? E outra, você tem a lei na mão, na prova, não tem? Embora qual é a verdade? Dia 1º, pessoal, você já vai ter treinado isso tantas vezes, que isso vai, sabe, saindo assim, fluindo como algo muito natural. Por isso eu quero que você compreenda e não grave, tá? Se você disser que vai gravar a petição, olha, eu vou ficar muito chateado. Sério mesmo, não existe isso aqui. Tu vai gravar 10 petições iniciais e depois mais 10 recursos? Que cabeça é essa? Que HD é esse que você tem? Não, se tem, não está desperdiçando, né? Não tem sentido. Vamos, de fato, otimizar. Agora, além de qualificação, pronto, tanto do autor quanto do réu, aquele erro comum de estágio, fulano já qualificado. Não, pô, não tem isso qualificado, é qualificar todo mesmo, o CPC manda na petição inicial. Aí você tem também o indicativo, além disso, de colocar o fato
Ó, o inciso 3, ó, pessoal. Vê se a lei não dá o roteiro. Tá lembrando que isso aqui é o CPC, né? É a lei que está mandando colocar o fato, é o tópico dos fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Qual o tópico agora? Do direito. Então, dos fatos e do direito também, tá? Na parte dos fatos, você vai, vou te ensinar, adequar aqueles itens formais, né? Os itens fáticos que estão no enunciado da questão, porque na advocacia, dia 1º em diante, quem vai te dar o fato é o cliente, né? Tu senta com ele, pega um rascunho, anota tudo que ele te conta. Na prova de OAB, você não tem contato com o seu cliente. Você tem o enunciado da questão. O enunciado traz os fatos. Então, aqueles fatos ali, são eles que você vai colocar no tópico dos fatos também, com adequação lógica, tá? Bom, e depois, os fundamentos jurídicos do pedido, que é o tópico do direito. Não há dúvida, é a parte mais sensível hoje da peça, além do pedido, já sabe disso, porque no tópico do direito, é quando você traz toda a fundamentação. Por que o seu cliente tem razão? Porque, obviamente, o seu cliente sempre tem razão. Por quê? Né? Porque tem direito à reintegração, porque o ato foi nulo, porque tem direito à indenização. Percebe? Então, o contexto é esse aí. Tá? Bom, além disso, o CPC manda colocar na petição inicial o pedido. Pessoal, olha aqui, ó, é isso que a OAB tem batido, eu tenho falado muito também aqui no curso. O pedido com suas especificações. Não é só o pedido por si só. É o pedido com o bem da vida. Aliás, os bens da vida. Porque se é para anular é uma coisa, reintegrar é outra e condenar a indenização é outra. Se é dano material é um valor, se é moral é outro, não é isso? E se é estético é outro. E outra, se for dano material, dano emergente é um. Se for lucro cessante é outro. Então vamos fazer aí a D, D1, C2, C3, C10. Quanto mais desdobrar, melhor. Tudo bem, bora fazer isso agora. Tudo bom. Bom, tem que ter também o valor da causa, né? O valor da causa, pessoal, é um item meramente assim, dá à causa o valor de, repare que tudo isso de acordo com o CPC, pedido de produção de quê? De provas, daí você vai aprender comigo as provas com que o autor pretende comprovar o direito. Bom, inciso 7, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação. Né? A gente pulou essa fogueira também, já tinha avisado há muito tempo aqui, pessoal, que por mais que o Estado não transacione, porque nós, em direito constitucional ou em direito administrativo, geralmente movemos ação contra o Estado. Pessoal, o Estado não faz acordo. Ele não transaciona, até porque o interesse público é indisponível. O Estado, pessoal, nem vai para a audiência de conciliação. Nem vai, nem manda procurador, nem se dá o trabalho de alguém ir lá. Entendeu? Quer dizer, mesmo assim, formalmente o CPC diz o quê? Ah, eu quero conciliar. Né, a marca é audiência de conciliação. Você quer? Então a gente bota também, tranquilo. Aí você acaba sendo assim, tão prático, que a gente comete erros na petição inicial. Entendeu? É tão prático, para seguir o que o espelho quer, que até erro técnico da advocacia, que eu não cometo, nem você vai cometer, na prova você acaba deixando passar. Tudo bem, beleza, vamos fazer. Né, dançar conforme a música, né? Para adequar o espelho, uma vez com a carteira na mão, você está livre do bom sentido de tudo isso aqui. Bom, aí o artigo 320, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. É a juntada de documentos em anexo, que no mandado de segurança, no HD, né, no MI, vai virar o quê? A prova pré-constituída em anexo também. Então, mais uma vez, em definitivo, mera adaptação. Tranquilo? Facinho, no facinho aqui de amigo, né, de que a gente está junto para lutar, facinho, facinho, facinho. E para provar você que é facinho, olha o que eu vou fazer, tá? Vou dar um F12 aqui. F12 é salvar como. Depois eu dou uma aula para você de teclado, viu? Porque advogado que se preza não usa mouse, tudo é no teclado, né, para não perder tempo, bonitinho. Então, vou dar um F12 aqui. Ó, pessoal, vou salvar esse arquivo como, ó para cá, ó, como estrutura da petição inicial, beleza? Então, esse arquivo vai ganhar esse nome, e eu vou pegar, pessoal, veja só, eu vou pegar o mesmo artigo do CPC, na tela com você agora, e vou transformar ele numa petição inicial, seguindo o rito do CPC, dando uma ótica lógica, né? Por exemplo, ó, o CPC manda, um exemplo aqui bobinho, o CPC fala da audiência de conciliação como o último item, último inciso do pedido dos pedidos. É o primeiro.
logicamente é o primeiro, entende? Então a gente vai fazer aqui uma adaptação lógica também. Agora, ninguém duvida que a petição inicial começa logo com o quê? Com o endereçamento, né, pessoal? Então, se começa com endereçamento, olha o que eu fiz aqui, ó, de novo aqui no quadro. Ó. Eu estou tirando os itens que não me interessam e vou agora adaptar o CPC. Só vou dar um nome aqui, ó, pessoal, estrutura da petição inicial. Lembrando que esse arquivo vai para o site, né? Enxutinho, para você em casa, ó, 1, 2, 3, 8 mil vezes, até, 8 mil é bacana, até você ter isso com uma confiança grande também. Bacana? Então pronto. Estudo da petição inicial, vamos juntos aqui. Eu vou começar, pessoal, concorde comigo, com o endereçamento, tá? Então eu começo com o endereçamento. Beleza. Ó, o juízo a que é dirigida, tá? Quando você for treinar, treine naquele pautado. Na linha 1, embaixo, início do pautado, linha 1, você vai colocar em letras maiúsculas o endereçamento da petição inicial. Tá? Antigamente era excelentíssimo senhor doutor juiz, hoje mudou para, bobagem, ao meritíssimo juízo, tá? Somente isso. Então, aí você vai colocar assim, ó, ao meritíssimo juízo, ó, letra maiúscula. Depois eu vou explicando a vocês sobre letra, sobre as questões, assim, de se você errar uma palavra, o que é que faz, né? Quando tem que ser maiúsculo, quando tem que ser cursivo, aliás, isso eu já adianto logo. Repare só. Geralmente, os rapazes, os homens, isso até tem um traço psicológico, a antropologia também explica, tem letra feia, e a mulher capricha mais na letra. Assim, se você tem uma letra legível, a letra cursiva legível, você pode fazer numa boa com letra cursiva. Mesmo assim, tem alguns itens que obrigatoriamente, para evitar problema com a banca, precisa ser em letra maiúscula, tipo caixa alta, quando você digita, tá? Agora, os amigos que têm letra feia, igual a mim, por exemplo, tá? E confesso isso numa boa, pode fazer a prova toda com letra maiúscula, toda com letra de imprensa, aquela caixa alta, como eu estou usando aqui na tela também. Recomenda-se, pessoal, essa letra maiúscula, toda letra de imprensa, acho que chama assim, letra não cursiva, letra maiúscula, porque facilita a correção do examinador. Né? Eu sempre conto aqui, até reitero, um colega nosso, Desidério, um coroão assim igual a gente e tal, e Desidério, era seu Desidério, virou doutor Desidério. Tem essa coisa do advogado, né? Graças a Deus aí. Seu Desidério, enquanto seu ainda, perdeu uma prova de OAB, chegou para mim aqui no curso, na época, perdi, fiz tudo o que tinha que fazer e tal. Aí ele me deu a peça, aí ele imprimiu do sistema a prova. Pessoal, eu não consegui entender a letra dele em nada, juro que não entendi, horrível a letra. Aí eu falei, Desidério, você quis dizer o quê? Que ele leu, não entendeu também. Fantástico, vem cá, irmão, você vai querer que o examinador entenda? Se nem você entende sua letra, olha, pense numa letra ruim. Sério mesmo, aquela garranchão assim, pior que médico. Pior que... Aí eu fiz, bora fazer o seguinte, você não vai, e aí já digo agora aos amigos, você não vai passar com essa letra, mas não passa mesmo. Aí eu disse assim para ele, vem cá, tu acha que o fiscal, que está corrigindo a prova no computador, vai querer ficar interpretando sua letra? Ele vai dar combatido, não entendeu, 0, 0, 0, e não passa nunca. Aí ele convenceu-se a fazer o quê? Esse tipo de letra toda maiúscula, entendeu? E aí, prova seguinte, ele passou. Na época nem tinha direito a repescar, teve que repetir a primeira fase, e na outra prova, de fato, ele passou. Então, aí você vai, veja, além de você poder se avaliar, a equipe de monitoria também vai avaliar você. Então, a partir da próxima semana, que vai ter dever, exercício de treino para correção, a monitoria, tanto presencial como online, dos dois cursos, vão poder fazer com você essa avaliação, entendeu? Se a letra, se tiver ruim, troque logo. Ah, mas eu escrevo mais lento. É melhor fazer mais lento e fazer legível do que não fazer, ou do que fazer uma letra ruim. Aí cada um vai ter uma avaliação, a gente vai dar esse apoio para vocês também na próxima semana. Bacana? Beleza? Agora, voltando, hein, pessoal. Mesmo quem escreve com letra cursiva, que é o que eu vou usar aqui na estrutura, observe da estrutura, o pessoal que escreve cursivo, que algumas partes têm que ser com letra maiúscula. Por exemplo, já de antemão, não precisa copiar isso não, vai estar aqui no modelo, na estrutura. Endereçamento, letra maiúscula. Nome das partes, letra maiúscula. Nome da peça, letra maiúscula, tá?
Separação de tópicos, dos fatos, do direito, do pedido, depois da liminar, tutela de urgência, tudo isso letra maiúscula também. Tudo não, só isso. O resto pode ser todo cursivo. As mulheres têm uma vantagem nisso, quem escreve, até os rapazes também têm letrinha bacana, né? A minha, eu vou te falar, é muito ruim. Se bem que hoje em dia eu digito muito mais do que escrevo. Aliás, toda observação minha no quadro não é com letra maiúscula, eu não consigo mais fazer cursivo, eu não sei mais fazer. Por exemplo, faça seu nome. Meu nome cursivo. Aqui, ó, tá aqui, ó, falei você. Tudo eu faço com letra maiúscula. Ó. Faça seu nome cursivo. Nem sei mais, deixa eu ver se eu consigo aqui. José. É sério, José Soares. Ó. Daqui que eu termine o Ferreira Aras Neto, acabou a prova. Eu me livre. Bom, cada um faz a sua avaliação. Tá bacana? Eu esqueço. Ó, pra cá, ó. José Soares. Bom, muito mais rápido. Não fica essas coisas, não fica essas Coca-Colas, como se fala toda, mas isso é uma gíria aqui antiga, não é essa Coca-Cola toda. Incrível a marca, né? É tão autossuficiente que vira referência de coisa boa, né? Não, fulano não é essa Coca-Cola toda, né? Não é tão boa assim. Fantástico.